A Aline, nessa dinâmica, eu gostaria que tivesse uma foto minha com ela. Mostra no seu envelopinho. A pergunta vai ser, que vai estar na caixinha aqui. Tira uma aqui. Eita, glória. Pega um. Pega outro. Dois. Eu vou pegar também, tá, pessoal? Vou falar, mas o meu vai ser por último. Aline, se apresenta aqui e fica à vontade. Deixa Deus te usar. Bom dia, graça e paz. Eu me chamo e vou estar respondendo a pergunta que o Senhor fizera. 1, 2, 3. Qual foi? Chega mais pra cá, grava aí, Bia. Qual foi Grava aí, Bia. uma das decepções da sua infância ou a sua adolescência que ainda precisa ser curada, ou se você já foi curada? Fale um pouco sobre isso. A minha infância, o mais difícil para mim foi quando eu perdi meu pai. Meu pai, abaixo de Deus, era o meu porto seguro. E aí, quando ele faleceu, a minha vida ela virou de cabeça para baixo, né? Minha mãe, na sequência, entrou num relacionamento onde o meu padrasto tentou abusar de mim, e ali minha mãe não acreditou e a minha vida virou um inferno, né? E por ela não acreditar, eu comecei a rejeitar aquele homem dentro da minha casa, porque era eu e mais 2 irmãs, e meu pai me cobriu de uma missão antes de morrer. Ele disse: eu vou embora cedo e você vai cuidar da sua mãe e das suas irmãs. E com tudo aquilo, minha mãe não acreditou, minha mãe me rejeitou, minha mãe me colocou para fora de casa, né? E antes de tudo isso, eu tive que trabalhar muito cedo, porque desse mesmo homem minha mãe engravidou. Hoje tem Yasmin, que é uma bênção, eu amo minha irmã, para a glória de Deus. E esse homem não só tentou abusar de mim, mas como abandonou minha mãe de barriga. E aí eu me vi na obrigação de fazer o papel do meu pai, de trabalhar, de cuidar da minha mãe grávida, sustentar ela. E ali gerou uma dor na alma da minha mãe, porque além de ela não acreditar, eu coloquei esse homem para fora da minha casa. E peguei a missão que meu pai me deixou, de cuidar da minha mãe e das minhas irmãs. Demorou muitos anos para me perdoar minha mãe, porque é uma responsabilidade que o meu pai deixou sobre a minha vida, eu com 12 anos. Você vai cuidar delas. Então, assim, eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus que eu tenho hoje. Era uma criança assim como Bia. Não sabia como eu ia tomar essa missão. E eu tenho essa missão até hoje na minha vida. Mesmo sem eu entender, mesmo sem eu ter preparo como criança, Deus me sustentou. Eu fui trabalhar dentro de uma favela, numa pensão, para sustentar a minha mãe. E desde muito cedo, o inimigo ele sempre teve fúria na minha vida. E ali naquele trabalho, se apresentou um projeto de bandido que cismou que eu ia ser mulher dele. Eu falei, nem depois da morte. Né? Para uma menina que era moça, não sabia o que era namorado, ter que trabalhar, cuidar da sua família, ainda ter que trabalhar no lugar onde eu quase me tornei mulher de um bandido. Eu tive que sair dessa favela foragida, porque eu ia matando ele. Falei para ele, antes de eu ser sua mulher, eu te mato, porque a arma que você encostar em mim, ela mesma acaba com a sua vida. E assim foi difícil, mas Deus sustentou. Então, se hoje eu sou uma mulher de Deus curada, sarada, perdoei a minha mãe, né, por tudo que eu passei na minha vida. Eu fui posta para fora de casa com 16 anos, porque eu não aceitava um homem que entrasse na minha casa para poder abusar da minha mãe e das minhas irmãs. Então, assim, Deus, Ele é o sustento da nossa vida. Mesmo sem você conhecer a palavra dele.
E quando Ele te escolhe, você não entende. Eu sofri muito. E Deus sempre me sustentou dentro de uma promessa. Aleluia. E se você entende que mesmo sem você conhecer a Deus, você clama a Ele nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele vai te sustentar. E que as mulheres entendam que Deus é o nosso sustento. E que nós possamos ficar firmes e entender que as aflições da vida é ensinamento. Eu passei, perdoei a minha mãe, até hoje ela não admite isso. E a gente sabe que tudo foi cilada de Satanás para me destruir desde muito cedo. E assim muitas famílias passam hoje e não dá crédito quando uma criança diz: estão querendo abusar de mim. Que nós possamos ficar vigilantes com nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças. Porque passa. E quando a mãe não acredita, gera uma dor profunda na alma. E que dificilmente, se você não recorrer ao Senhor Jesus, a gente é curada. Mas hoje eu sei que para a glória do Senhor eu sou curada. Aleluia. Eu cuido da minha mãe até hoje. Eu cuido das minhas irmãs até hoje, mesmo depois de 26 anos que meu pai é falecido. Então, nós mulheres temos que nos atentar que mesmo desde a infância eu já tinha uma missão. E olhando com os olhos naturais, a missão foi dada pelo meu pai, que foi direcionado por Deus para me deixar para cuidar da minha família. Portanto, que na minha família só eu sou mulher de Deus. E tudo que acontece do mundo sobrenatural que envolve o espiritual, elas ligam: irmã, ora, filha, ora. Então temos uma importância, temos uma missão importante na terra: se curar para curar o próximo. E isso começa já desde quando Deus te escolhe na infância. E você que acha que não foi escolhida na infância, hoje você é uma mulher escolhida de Deus e toma a missão e posse de cuidar da sua família. Amém? Amém. Aline, não terminou. Nesse momento, nessas trajetórias que você já viveu, nesse momento que você começou a buscar, teve lutas? Foi algo que ocorreu que você falou assim: meu Deus, só o Senhor para me ajudar? Você chegou a pedir ajuda a alguém? Um momento que você... Porque isso acontece. Por mais que às vezes você já venceu uma luta, vocês estão passando por lutas, vocês vão vencer. Mas tem lutas que ocorreram desse tempo para cá. Qual foi aonde que você se sentiu afligida a sua alma? E se ocorreu ajuda, apoio para você? Sim, foi logo lá nos meus 16 anos, né, que com essa situação toda minha mãe me botou para fora de casa. Eu tive, graças a Deus, hoje que a minha comadre, a Luciana, que me abraçou. Eu namorava com o pai do meu filho na época com 16 anos, tanto eu quanto ele. Então me vi na obrigação de casar muito cedo, para não ficar morando de favor na casa dos outros. E isso me gerou uma dor muito grande, porque eu fui morar com a minha sogra. Minha sogra era espírita, queria de qualquer jeito me arrastar para o espiritismo. Eu falei: eu não vou descer para Satanás, mesmo morando na casa dela. Falei para ela: eu te amo, eu te respeito, mas eu não sirvo aos demônios. E eu não era da presença do Senhor, porque a minha mãe também serviu os encostos. E eu sabia que tudo aquilo que eu estava passando na minha vida já tinha dedo de Satanás desde cedo. Então, assim, imagina você nova, né? Quem tinha que cuidar de você te botou para fora de casa e você saiu da mão do demônio de um lado e foi parar do outro. Mas pela misericórdia do Senhor, minha sogra ali, ela respeitou. Ela disse: tudo bem, eu não posso te obrigar. E ali passaram-se 3 anos, uma vida muito difícil, por mais que eu trabalhava e tinha o meu dinheiro. Com 19 anos eu engravidei. E aí veio o mais difícil para mim. Quando eu engravidei, ela queria consagrar meu filho aos demônios. Eu falei: meu filho não. Primeiro o neto dela.
E aí ela disse, por que não? Eu falei, porque esse vai ser do Senhor. Então, foi muito difícil, porque gerou uma batalha, eu morando dentro da casa dela. Me vi na situação de ter que gerar uma vida nova, muito rápido, porque o meu medo era, algum momento, eu deixar meu filho com ela e ela levar nas minhas costas e consagrar o mal. Mas venci, para a glória de Deus. E depois de muitos anos, né, a minha vida foi transformada, eu me tornei uma serva do Senhor, com muito sofrimento. Eu cheguei na igreja quase morrendo, foi onde eu conheci a pastora Rose. Eu pensei que a minha vida seria terminada pelo inferno, porque eu cheguei na igreja chorando, depressiva, eu não falava. Então, assim, quando o mal ele entra na sua vida, você tem que entender que você não está vivendo o natural da terra. É o submundo espiritual. Você não tem escolha. O mal ele fica nos derredor tentando nos estragar. E aí, diante das decepções da vida, eu passei por momentos muito difíceis, como muitas mulheres eu tive meu filho, eu fui traída, eu fui abandonada por ele, mas Deus me sustentou. E vamos resumir um pouco. Quando eu cheguei na igreja, ali eu tinha certeza que era o meu último dia de misericórdia. Se eu não me disponibilizasse, eu saí de casa sem rumo, com uma roupa que não era adequada para entrar na igreja, que eu me lembro como se fosse hoje, e entrei na igreja. E nesse dia estava lá, a pastora Rose como obreira. Uma serva que verdadeiramente Deus usou para mudar a minha história. Eu lembro como se fosse hoje, no culto de 3 horas da tarde, eu pisei na igreja, no culto de libertação. Eu cheguei na igreja 2 horas da tarde, com um vestido horroroso, eu tenho essa foto até hoje, e ela me abordou. Ela ficou 1 hora antes da reunião começar. Qual é o seu nome? E eu não falava. Qual é o seu nome? Eu só chorava. Ao ponto que eu estava de um nível de uma depressão, que ali naquele dia, se Deus não tivesse misericórdia de mim, Satanás ia levar a minha alma, porque tinha uma promessa que o mal destruiria. Assim como ele levou o meu pai, ele levaria toda a minha família. E não foi uma batalha fácil de encarar. E quando eu conheci a pastora Rose, toda a minha vida mudou, porque eu não sabia o que era Jesus. Eu era orgulhosa, eu era uma mulher depressiva, oprimida, eu só chorava, eu não acreditava na vida e não acreditava que existia uma pessoa de Deus para me ajudar. E quando eu me abri para ela, que depois da reunião eu consegui dizer o meu nome, foi aonde eu entendi que a mão de Deus estava estendida sobre a minha vida. Então você, mulher que sofre, calada, né, porque passa por opressão na vida, então assim, então o sofrimento não é coisa sua, é coisa que Satanás coloca na nossa vida. Mas há um passo que só depende de mim e de você para vencer. É encarar que precisa de ajuda. E ali eu me entreguei às minhas dores. Eu contei a minha história para a pastora Rose e ela disse, eu vou cuidar de você. E hoje, para a glória de Deus, eu sou curada. Mas foram anos de luta. Só ela sabe o que ela passou para mim hoje ser a mulher de Deus curada que eu sou. Muitas vezes eu pensei em desistir e ela nunca deixou, pela misericórdia de Deus.
Então que a gente possa entender que é necessário. Eu passei, mas Deus colocou um anjo na minha vida e fez eu entender que Deus tem uma promessa para cada uma de nós. Mas precisamos descer. O difícil é quebrar o seu orgulho, o difícil é descer o teu eu e dizer: eu preciso de ajuda. Porque Deus nos mostra o caminho. Porém, no momento mais difícil da vida, você não sabe que Deus tem uma promessa para você e quer te curar. Que todas as mulheres que estiver passando por opressão, que foram machucadas, que foram magoadas, que foram traídas, abandonadas, busque força em Jesus. E procure uma igreja, porque lá vai ter um anjo do Senhor te esperando para te salvar. Amém? Mais uma pergunta, pastor? Eita, glória. Se pudesse conversar com uma adolescente, o que você falaria para ela hoje? Uma criança, um jovem, um adolescente. Eu vou falar especialmente para alguém que a gente sabe que está precisando. Eu sei que ela vai ver esse vídeo. Tia Anne, se firme nos caminhos do Senhor e volte para Jesus. Que a sua guerra não é maior nem menor do que a de ninguém. Que Deus te dê força e estrutura e peça ajuda e volte. Que você vai ter vitória. Que Deus ama você. Nós também estamos aguardando você aqui, amém? Amém. Aplausos do Senhor, amém? Muita alegria. Agora vai ser eu, para depois entrarmos na pregação, amém? Ah, vai lá fazer essas perguntas pra ela. Levanta. Aí eu, vai fazer a pergunta para mim. Eu também.